Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste, em especial cumprimentar os colegas da Prefeitura que estão da área técnica, como esse vereador que fala aos senhores, e dizer que li com atenção mais uma vez o documento dos senhores, como eu o li da outra vez e não fiz vistas grossas, me permiti vir a essa tribuna. E simplesmente de todo o texto, o vereador Carlão já fez algumas colocações. Eu vou destacar, porque o meu tempo é pouco, eu vou destacar um texto aqui para fazer a leitura, para depois fazer um comentário com os senhores. Não resta dúvida que o quadro de engenheiros, arquitetos, geólogos e geógrafos da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul possui capacidade de formação técnica para planejar uma reviravolta municipal, como sugeriu o vereador Ildunei. Porém, é de se lamentar a falta de diálogo na busca da valorização profissional desses profissionais. Inúmeros são os projetos de controles de mão de obras, materiais e maquinários, projetos de implantação de cronograma e controle de obras, entre outras sugestões que foram expostas à gestão, sem que nenhum tenha sido acatado. A categoria não está envolvida sequer no próprio programa de gestão de qualidade do município de Santa Cruz do Sul. Desta forma, insisto no questionamento ao vereador Ildunei. Como a categoria irá se envolver, mas se a própria administração não permite? Isso colocado à nossa comunidade reitera o que eu disse. O prefeito municipal, neste momento, não tem como falar em aumento de salários para os servidores municipais. Mas não tira isso, com certeza, a colocação que eu fiz aqui dessa tribuna, que passa por uma boa gestão envolvendo os técnicos da Prefeitura Municipal para que se chegue na economicidade de um futuro melhor. Os senhores que acompanham a Prefeitura sabem o quanto se gasta em terceirização na nossa área de serviço. O quanto poderia ser a colaboração dos técnicos nesse sentido. Algumas prefeituras no estado do Rio Grande do Sul resumem-se hoje em mais técnicos e menos serviços prestados pela comunidade, terceirizando na sua grande maioria. De forma nenhuma, eu tomo isso aqui como uma represália, sim como um puxão de orelha. Vou tentar falar com o senhor prefeito municipal no sentido de eles receberem os senhores. Não contem comigo para que o sindicato esteja junto. Eu acho, e os meus cabelos brancos talvez me dizem, que uma conversa direta, sem um terceiro, e não há necessidade disso, poderá fluir mais efeito. Volto a reiterar, eu acredito na nossa profissão, acho que se isso que está aqui escrito é de todo verdadeiro, e não deve ser uma inverdade, falha os gestores do município. E quero dizer aos senhores que a principal secretaria do nosso município foi escolhido um engenheiro do quadro para auxiliar o senhor prefeito municipal nesse sentido. Se está falhando o vereador Ildunei, também está falhando o nosso colega que está junto na administração. Isso colocado, quero reiterar à prefeitura, ao município de Santa Cruz do Sul, que eu lido desdeformado com os quadros da Prefeitura Municipal. E reitero, o corpo central na minha área é de boa capacidade e se vira realmente da copa para a cozinha para fazer as suas atribuições. E funciona. Evidentemente que todos nós técnicos temos que ter as condições necessárias para isso. Isso colocado, eu me encontro à disposição dos senhores para uma reunião a qualquer momento. Vou avaliar ainda se venham na reunião com o sindicato. E dizer para vocês que de forma alguma vou estranhar jamais um documento desse. Ele não é inverídico, ele é verdadeiro e ele faz parte da democracia. Senhor presidente, colegas vereadores, e em especial o Sérgio Pacheco, que aqui se encontra, porque eu vou entrar num assunto que eu gostaria que a presidente e o secretário do Simpro Tabaco fizesse um documento para todos os municípios que dependem de tabaco fazerem um elogio à ministra da Agricultura, que questiona a Convenção 4.
Esse assunto não é extemporâneo, mas ele é um pouco tardio, ele tem 2 semanas, mas eu não tive palavra aqui nessa tribuna. Acho que, sem dúvida nenhuma, o Diário Regional deu uma atenção muito especial a essa matéria, assim como os outros jornais de Santa Cruz do Sul. Mas houve um destaque muito especial. Enfim, temos em Brasília alguém que pensa. A Cátia Abreu, a ministra. Não podemos deixar de elogiar o ministro do PT, que na convenção passada, na reunião passada, também auxiliou o Rio Grande do Sul. E isso se faz valer porque nós precisamos, sem dúvida nenhuma, o Brasil, nesse momento, precisa, sem dúvida nenhuma, muito, todos os nossos produtos, todos os nossos valores. E quero lembrar aqui, dentro dessa matéria, uma matéria feita por senhor Romar Belling, em defesa do tabaco, onde ele relata que foi filho de agricultor, trabalhou no campo, manuseou o tabaco e lembra ele, o Brasil por acaso esquece que no brasão de armas do país consta uma planta de tabaco. É como se fosse o DNA da nossa nação. Evidentemente, uma opinião dele, e nós entendemos que o Brasil é o maior exportador de tabaco do mundo e não pode, em momento algum, ser o primeiro a abrir mão de plantar o tabaco. Nós podemos, sim, ser o último, mas não podemos, num momento em que uma convenção quadra não é assinada pelos Estados Unidos, pela Argentina e pela China, querer exigir da nossa sociedade, um país emergente, que precisa da sua economia, largar o tabaco como produto, que é um produto lícito. E esse produto dá mais de 10 bilhões de impostos ao ano e estamos perdendo ainda 4 bilhões pela ineficiência do governo federal em atacar o contrabando de cigarro. Nós queremos também fazer uma breve menção sobre a situação do governo do Estado. Todos nós no Rio Grande do Sul estamos extremamente tensos. Eu acredito que os senhores funcionários públicos do governo que estão em greve ou vão entrar em greve também devem estar sob uma atenção muito grande, porque é muito difícil a gente depender de um emprego que está cada vez mais sinalizando um grande problema. Vereador Gerson, vou usar a tua pessoa para fazer as minhas referências. Próxima passada eu não consegui falar, mas a minha assessoria me fez o seguinte levantamento. Dívida do Estado do Rio Grande do Sul, 61 bilhões de reais. 50 bilhões de reais para o governo federal. Os inativos, a folha dos inativos e a folha dos ativos, equipara-se. O déficit mensal do Estado do Rio Grande do Sul é de 400 milhões de reais por mês. Quase 5 bilhões ao mês. Então, no fim do ano, nós estaremos com 66 bilhões de reais de dívida. Não há ninguém com varinha mágica, e o governador do Rio Grande do Sul assume esse estado dessa forma, e assume, na minha cabeça, da seguinte situação: todos nós, enquanto entes públicos, servimos ao Estado do Rio Grande do Sul, às pessoas do Rio Grande do Sul. Eu, como vereador, você como vereador e como policial, e todos os outros, o nosso cliente é o povo do Rio Grande do Sul. Então, nós não podemos, na minha opinião, castigá-los com uma greve. O que nós precisamos, e aí eu acho que talvez, da mesma forma como foi sugerido aqui pelos funcionários municipais, e tem que existir uma abertura, uma porta, para que se faça uma equipe pluriprofissional, envolvendo os senhores juízes, envolvendo os senhores promotores, os senhores técnicos da área de finanças e toda a área administrativa do Estado, no sentido de se traçar um plano e auxiliar, porque o senhor governador, o vereador Ildunei, o vereador Trevisan, fim do mandato pode estar passando, mas as pessoas que dedicaram a vida à profissão, assim como é o quadro, os meus colegas que aqui estão, escolheram ser profissional da prefeitura. Esses temos que olhar com carinho, tem que olhar com carinho, porque é como se uma empresa estivesse falindo, e o Rio Grande do Sul está falido por 40 anos de desmando. Por 40 anos de desmando. A única mágoa que eu tenho, Trevisan, é que o governador Brito acenava com a possibilidade de trazer a FOR para o Rio Grande do Sul. Com a FOR viria uma laminadora, uma fábrica de pneus, uma fábrica de tinta,
e ainda alguma coisa da Pirelli que viria para o Rio Grande do Sul. E nós não entendemos isso e trocamos o governo, e nós perdemos isso, e quem sabe nós teríamos um polo muito maior arrecadador, minimizaria. Senhora Presidente, eu vou pedir comunicação da liderança, senhora Presidente. E aí, senhor Presidente, colegas vereadores, comunidade, é muito fácil vir aqui a essa tribuna falar palavras ao vento, mas eu acredito, vereador Trevisan, que não tem saída para o Rio Grande do Sul a não ser um refis. Que a pressão tem que ser em cima do governo central, que tem a chave do cofre. E não, quando o senhor governador tenta pensar alguma coisa, ele tem que pensar em socorrer os assaltos, a saúde, porque está tudo em greve ao redor dele. Entrou num turbilhão que não tem como pensar. Então o Rio Grande tem que se unir, sim. Mas por quê? Porque quando aqui na Prefeitura Municipal, no próprio Estado e mesmo a União, quando as empresas estão com dificuldades, você faz um refis, você tira, via lei, você tira o juro exorbitante que já pagamos, essa dívida num refis está paga, vereador. Vai sobrar 10, 12, 15 milhões, ou milhões de reais, ou bilhões de reais, mas os 61, 65, 70, terminou. Não tem como. O governo federal tem que fazer um refis para o Rio Grande do Sul recomeçar. Nós somos um dos celeiros desse país. Não pode se tratar um Estado, não pode se tratar parte do povo do nosso país desta forma. E me perdoem os senhores servidores estaduais, e eu acredito da dificuldade do pensamento que eles estão tendo, do seu futuro. Aqueles que estão aposentados vão ver que também vai faltar dinheiro para pagar as aposentadorias e aí afora, porque tudo sai da mesma caixa, do bolso do contribuinte do Estado do Rio Grande do Sul. E não se pode, num país, aumentar o ICM extraordinariamente num Estado, porque ele fica sem competitividade para com os outros Estados e acaba perdendo mais do que ganhando. Então tem que, nessa oportunidade, vereador Trevisan, desculpe a minha modéstia, mas eu não quero ter a capacidade, mas vendo esses números aqui, não existe saída a não ser um refis dentro de alguma coisa razoável para o Rio Grande do Sul. Impossível. Impossível. Vai esgotar o depósito judiciário, vai esgotar o depósito judiciário em uma administração, mas não é isso que o governo quer, entregar o bastão para o outro quebrado. Não pode ser isso que o Rio Grande queira, porque daí as pessoas que dedicaram a sua vida para uma profissão no Estado estão com ela comprometida. Não tem conta mágica, e se alguém fizer essa conta mágica, vamos entregar o Brasil para ele arrumar esse país também. Porque não tem como pagar com uma receita deficitária de 400 milhões por mês, uma dívida astronômica de 61 bilhões, sendo 50 bilhões para o governo federal. Eu acho que 8 é para depósito judicial e a outra é pequena. Com o refis você resolveria, vereador Trevisan, na minha modesta opinião. Como está se encerrando o meu tempo, senhora Presidente, nós agradecemos a presidência e reiteramos à senhora Presidente e ao Edson Azeredo, junto do gabinete do senhor prefeito municipal, que encaminha para as entidades das associações plantadores de tabaco, que todos os municípios mandem, e nós vamos mandar para essa casa, senhora Presidente, eu vou encaminhar a semana que vem, um documento parabenizando e agradecendo a intervenção e a lucidez da ministra da Agricultura, enquanto ela questiona a Convenção Quadro, uma barbárie que foi feita contra os nossos produtores de tabaco. A senhora Cátia Abreu tem, pelo menos, discernimento de economia. Ela vai ajudar, sem dúvida nenhuma, no sentido, já na próxima Convenção Quadro, diminuir as pressões que estão sendo feitas violentamente sobre a produção do tabaco e, quem sabe, auxiliar no reaparelhamento da Polícia Federal, no sentido de minimizar o contrabando do cigarro no Brasil. Muito obrigado.